Olá pessoal, dando andamento então ao nosso curso de Introdução à IA no Trabalho, módulo 2, Ferramentas Básicas, aula 5, LM Studio. Hoje a gente vai falar da nossa última ferramenta básica, que é o LM Studio, e eu vou mostrar para vocês então como a gente faz o download dessa plataforma. A gente vai entrar no Google e vai digitar LM Studio. Então vamos entrar aqui, LM Studio. O site é esse, lmstudio.ai, a gente vai clicar. Então, o LM Studio é uma plataforma mais intuitiva para a gente poder fazer a ligação entre um modelo de inteligência artificial e o nosso projeto. Agora, não vai fazer muito sentido a gente falar dele, mas na prática vocês vão ver como ele funciona. Tá? Agora a gente vai praticamente no teste do LM Studio fazer a junção de todas as ferramentas que a gente aprendeu até agora. Então, a gente vai aqui fazer o download para o Windows, no meu caso, estou usando o Windows. Clico então no botão de download, ele vai iniciar aqui, ele é um pouco pesado, tá? Ele tem aproximadamente aqui 600 MB, meio giga. Então assim que finalizar o download, a gente vai fazer a instalação. Eu já tenho ele instalado aqui no meu computador, mas eu vou fazer a instalação novamente para a gente poder acompanhar. O LM Studio, ele é uma plataforma onde contém diversos modelos, né, como o próprio site aqui menciona, que a gente pode usar LLMs locais. Não sabe o que é LLM? Eu ah, incentivo vocês a pesquisarem sobre nomenclaturas do mundo da IA, tá? Então o LLM é um que a gente vai ouvir bastante. Não sei o que é LLM, o que, que eu faço? Entra aqui na IA e a gente pergunta o que é um LLM, de forma resumida, para um leigo. Então o LLM é um Large Language Model, é um modelo de linguagem grande, é basicamente um programa de computador treinado para entender e gerar texto de forma natural. Aí ele dá um exemplo aqui pra gente, né? Pense assim em alguém que lê uma quantidade absurda de livros, artigos, sites e conversa e praticamente sabe tudo que existe na internet. Depois de ler tudo isso, essa pessoa consegue responder perguntas. Então é isso aí, galera. O LLM, ele é uma mini IA que a gente pode baixar no nosso computador e ao invés de utilizar, né, fazer perguntas dentro do Cloud, Gemini ou ChatGPT, a gente faz direto para essa nossa mini IA, tá? Que é ela que vai responder para a gente. E assim, como o modelo ele é infinitamente, não vou dizer infinitamente, mas tem uma grande diferença entre os modelos que a gente pode usar localmente, até em função de capacidade de hardware que a gente tem, né? Não se compara o poder que tem, por exemplo, a Anthropic comparada com a nossa empresa, né? Para poder processar um modelo grande. Então, considerando isso, a gente tem pequenos modelos até consideráveis, né? Que realizam tarefas de uma maneira até satisfatória para ser rodada num PC local. E a gente usa esses LLMs locais para tarefas básicas, tá? Tarefas que exigem um pouco de raciocínio e que não exigem uma regra determinística. Isso aí a gente vai ver nos projetos práticos, tá? Então, foi feito o download aqui do LM Studio. A gente vai fazer a instalação clicando em cima do botão. Vamos dar dois cliques aqui. Na pasta de download para a gente ver o que aconteceu. Baixou o LM Studio. Vamos dar dois cliques então e aguardar. Como ele é um pouco grande, ele demora um pouco. Então aparece aqui o acordo de licença. Também ele é grátis, tá? A empresa não precisa pagar para usar. A gente pode manter aqui a configuração padrão. Aqui ele pergunta, né, se é para todos que usam essa máquina ter acesso ao LM Studio ou apenas para mim, o usuário. Eu deixo todos. Geralmente uma pessoa só acessa o computador. E aqui sim, permitir alterações. Aí a gente clica em concordo, ele aparece o nome aqui, a gente vai, o nome do diretório onde vai ser instalado, a gente prossegue com a instalação. Aqui ele está dizendo que o LM Studio está aberto. Vamos lá, ele está aberto aqui, ele já estava aberto, né? Acho que ele abriu quando eu inicializei a minha máquina, então eu vou sair do programa que já estava aberto, clique em repetir, ele continua com a instalação. Essa é a nossa quinta ferramenta básica, quinta e última, por enquanto. E com essas cinco ferramentas, a gente vai conseguir acompanhar o que é possível fazer hoje no meu trabalho, no meu dia a dia, utilizando o IA. De forma barata, de forma segura e com resultados satisfatórios. Tá? É isso que a gente vai conseguir fazer no final deste curso.
que é só uma introdução. O poder da IA vai muito além disso. Eu vou dar uma pausa aqui para a gente aguardar a instalação e já voltamos no final. Ok, feita então a instalação aqui do LM Studio, completou. E ele já está marcado aqui para executar, então a gente clica em concluir. Ele vai abrir o LM Studio, para a gente dar uma olhada na interface. Então é isso, galera. Aqui a gente tem o LM Studio, então. Tá? Ele vem aqui para a gente com essa cara. Tá? E o que a gente pode fazer? A primeira coisa que a gente faz no LM Studio é consultar. Aqui eu tenho a parte de chat, onde eu consigo conversar com algum modelo que eu já baixei. Se eu disser um oi aqui, por exemplo, para ele, não tem nada. Por quê? Porque eu não tenho nenhum modelo carregado. Tá? E a gente não vai usar para conversar via chat, a gente vai usar o LM Studio para conversar via script. Então a gente vem na segunda parte aqui, a segunda opção aqui do lado, a gente tem a tela onde são carregados os modelos e eu preciso configurar o LM Studio para ele servir como um servidor aqui para a gente, tá? Então, qual é a primeira configuração que eu faço aqui no LM Studio? É aqui no local server, tá? Então a gente vai clicar aqui no local server, ele já vai estar servindo como um servidor para mim, ok? E a gente continua, o resto a gente não precisa mexer, tá? Aqui na segunda opção eu tenho os modelos baixados no meu computador, eu vou mostrar para vocês onde a gente encontra esses modelos. Eu recomendo fortemente que vocês só usem modelos confiáveis, tá? Por exemplo, aqui eu tenho o Gema 3, que é do Google, né? O Gema 4 também é do Google, e por aí vai. Então, não baixem modelos que não sejam confiáveis, tá? Porque dentro desses modelos podem ter alguém mal intencionado e colocar alguma coisa que a gente não consiga, que pode nos prejudicar, tá? Então, esses são os LLMs que a gente tem. Eu vou mostrar para vocês, é só o básico, tá? A gente não precisa ser especialista em LM Studio. O básico, e vai servir para a gente poder iniciar os nossos trabalhos. Então, cada modelo desse tem um tamanho, tá? Então, por exemplo, esse modelo do Google é da família 3, então cada modelo tem aí uma versão, né? Essa é a versão 3, a gente tem a 4 aqui, e ele tem a quantidade de parâmetros. Esse aqui, por exemplo, tem 4 bilhões de parâmetros. Pode parecer muita coisa, nossa, 4 bilhões de parâmetros, mas isso é pouco, porque um modelo, por exemplo, desses que rodam nos chats de IA, né, do Google, ChatGPT, no Gemini, por exemplo, eles têm trilhões de parâmetros. Então, 4 bi para trilhões de parâmetros não é nada. Tá? Então, só que eu tenho uma limitação técnica aqui de capacidade dos computadores. O meu computador, por exemplo, ele tem 4 gigas de memória, 4 gigas de placa de vídeo, né, que é o principal aqui para a gente rodar LLM local seria a configuração da placa de vídeo. Ele tem 4 gigas e ele tem 16 gigas de memória RAM. Então, com essa configuração, eu só consigo rodar o modelo de 1 bilhão de parâmetros. E é pouca coisa. É um modelo que, quanto menor for os bilhões de parâmetros, menos o meu modelo vai ser eficiente, tá? Então ele vai raciocinar menos, não vai ter o mesmo raciocínio, por exemplo, de 1B com um de 4B, por exemplo. Tá? No meu dia a dia eu uso um modelo de 27 bilhões de parâmetros e eu tenho resultados muito satisfatórios com ele. Mas existem modelos locais de até 600 bilhões de parâmetros. Então a gente tem que ir monitorando, tá? Essas questões aí, porque elas influenciam diretamente no resultado dos nossos trabalhos, tá? Então, aqui a gente consegue ver os modelos baixados. E onde eu baixo os modelos? A gente tem essa segunda opção aqui, que é onde eu procuro os modelos, tá? Então, se a gente for buscar aqui, por exemplo, por relevância, que já está marcado, eu tenho o Gema do Google, por exemplo, que a gente já está na versão 4 do Gema. Então, cada vez mais os modelos eles vão sendo aperfeiçoados, tá? E eles vão sendo postados para a gente poder fazer a utilização deles. De novo, né, depende de capacidade aí do computador, de desempenho, para poder conseguir rodar determinados modelos. Como eu sei que o modelo é ou não suportado pela minha máquina? Assim que a gente clica em cima de qualquer um desses modelos aqui, ele já te dá uma mensagem aqui se é possível ou não baixar esse modelo aqui. Por exemplo, no meu caso, ele está dizendo que o modelo é possível ser feito o download, né, o descarregamento parcial. Tá? Só que na maioria das vezes, quando a gente faz o descarregamento parcial, pode ser que tu não consiga carregar esse modelo lá dentro aqui dentro do LM Studio tu não consegue usar, tá? Então, aqui a gente tem as capacidades de cada modelo. Então, modelo de visão quer dizer que ele também pode processar imagens. O Tool Use aqui, que são modelos treinados para a utilização de ferramentas de agentes, tá? A gente não vai falar de agentes neste curso, porque é um assunto para um nível um pouco mais avançado, mas esse modelo também ele pode ser utilizado aqui para usar ferramentas de agentes, tá? E aqui, essa parte aqui de Hanson, ele seria a questão aqui do pensamento, tá? Até vamos tirar a dúvida, vamos ver o que seria isso dentro do nosso modelo. O que seria a capacidade
escrever errado aqui que ele corrige. Do LLM. É a capacidade de raciocínio, é isso aí, aquilo que eu falei. De resolver problemas do que só lembrar uma resposta. Ok, então é isso. Voltando aqui no nosso LM Studio. Então é isso, galera. Dá para ir explorando aqui então, ó, tem vários modelos. Aqui a gente pode escolher aquele que mais se adapta à nossa situação. Para as aulas, eu vou, como estou usando um computador pessoal, eu não consigo rodar um modelo aqui muito grande. Então o modelo que eu tenho atualmente, que eu consigo executar aqui, é esse Gema de 1 bilhão de parâmetros, tá? Ele vai servir aqui como exemplo para os nossos trabalhos, porém, no dia a dia, o interessante é que a gente tenha um modelo superior, tá? No mínimo 27 bilhões de parâmetros, que a gente vai precisar de uma máquina aí entre 32 GB de memória RAM e 16 GB de placa de vídeo, tá? Um computador desse deve estar custando na faixa de 15 a 20 mil reais. Então seria interessante trabalhar no dia a dia com essa configuração. Mas aqui para o nosso exemplo vai servir para mostrar para vocês as possibilidades. Então se eu quiser carregar um modelo manualmente aqui, eu clico em Load Model e eu vou escolher os modelos que eu já baixei, no meu caso aqui o Gema 3 de 1 bilhão de parâmetros. Então ele começa a carregar, ele tem um tamanho aqui de aproximadamente 720 MB. Como é que eu faço a ligação entre um script e o meu modelo para ele gerar uma resposta? Eu vou mostrar para vocês isso no próximo vídeo. Um abraço, até mais.